Oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Como podemos definir equilíbrio? Em sentido amplo, refere-se a um estado de harmonia interior, onde as necessidades espirituais são atendidas, proporcionando uma sensação de paz, propósito e conexão com algo maior. Isso envolve alinhar suas crenças, valores e ações, e pode influenciar a maneira como você se relaciona consigo e com o mundo ao seu redor. O ser humano sempre busca o equilíbrio em sua vida. Tenta de todas as formas possíveis manter uma vida equilibrada. Mas, os problemas aparecem de todos os lados. Quando está bem de um lado, está mal de outro. E assim vai vivendo nessa gangorra, para cima e para baixo. Como costumamos julgar pelas aparências? Vemos uma pessoa com carros, casas, bom emprego e dizemos: esta pessoa venceu na vida. Mas não sabemos o que se passa na vida dessa pessoa. Porque dificilmente encontramos alguém que está satisfeito com a vida que leva. Às vezes, até está bem, mas acha que está mal. Quer sempre mais, e não encontra alegria na vida. Sempre almejando outras conquistas. E passa o tempo todo correndo em busca de alcançar as suas metas. E quando percebe, a sua vida já passou. Hoje está feliz, despreocupado, esperançoso. Amanhã está aborrecido, triste, sem esperanças, confiando e desconfiando. Sempre vivendo nesse desequilíbrio. Com as fases boas e as fases ruins da vida. Como poderia ter equilíbrio se está ligado em uma natureza completamente desequilibrada? Mas, a natureza da matéria nos faz ser assim. Estamos ligados em duas energias que formam a matéria. E por consequência comandam a nossa vida. Todos os nossos pensamentos, ações, atitudes, comportamentos são comandados por essas duas energias. Não desligamos nem quando estamos dormindo. Porque o cérebro continua trabalhando. O corpo está descansando, mas a cabeça continua preparando o corpo para o dia seguinte. Então, como o ser humano conseguiria se equilibrar? Sendo dominado e mantido por essas duas energias, que fazem e desfazem como bem entendem. E assim, muitos dizem que foi castigo de Deus. A pessoa estava tão bem, de repente ficou doente, perdeu tudo. E aquele outro, não tinha nada, de repente ficou rico, deve ser merecedor das graças de Deus. Sempre colocando a culpa de tudo o que acontece em Deus. Como se um ser superior iria fazer essa divisão, castigando uns e premiando outros. Então o poder para equilibrar a vida não estava com o ser humano, que não sabe como foi criada a matéria, de onde veio, como foi formado. Qual a razão da vida, o que acontece depois da morte, para onde vamos. O conhecimento de tudo tinha que vir de nossa verdadeira origem, que sabe como e por que tudo foi criado. E assim pode nos esclarecer nos mínimos detalhes. Mas, tinha que ser na hora certa. Quando a humanidade estaria apta para compreender tudo. Sem melindres, sem espanto, sem choques. É um saber que finalmente traz o equilíbrio para aquele que estuda e entende as suas mensagens. Porque a pessoa começa a se ligar em outra energia, a energia racional. Uma energia pura, limpa e perfeita que só traz o bem para quem o estuda. Naturalmente, em sua casa, apenas lendo e estudando o livro Universo em Desencanto, de cultura racional, o estudante começa a afastar as energias que perturbam a elétrica e a magnética, e a se ligar na energia racional do seu mundo de origem. Com o passar do tempo, atingirá o estado de imunizado racionalmente, isto é, estará ligado à energia racional,
recebendo as orientações para uma vida equilibrada, até o final de seus dias na matéria. É para todos, todos merecem, porque somos da mesma origem. Mas a opção de querer ou não depende de cada um, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Aqueles que querem voltar para o seu mundo de origem têm que fazer por onde, estudando a cultura dele. E aqueles que não querem vão continuar a sua vida, seguindo as transformações da natureza. A decisão é sua.